1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4, que diz o seguinte: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Versículo 22 agora. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Amém? Você pode se assentar. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascual. Assim como na saída do Egito, pouco antes de sair, Deus dá uma orientação ao povo de Israel, dizendo que era necessário para que eles não morressem quando o anjo da morte passasse, que eles sacrificassem um animal, um cordeiro, e aspergissem o seu sangue nos umbrais da porta. E todos os primogênitos ali do povo de Israel estariam guardados da morte. Ali, no Egito, o povo foi livre fisicamente. Mas hoje, esse mesmo cordeiro, que agora não é um cordeiro transitório, mas é um cordeiro para toda a eternidade. Esse mesmo cordeiro que nos livra da morte, ele foi imolado, ele foi morto, e por intermédio do seu precioso sangue, nós podemos ser libertos do Egito, ou seja, podemos ser libertos da escravidão do mundo, do pecado. O cordeiro, o mesmo cordeiro lá do Egito, hoje é representado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já representava Cristo naquela época, mas hoje nós bem sabemos e conhecemos que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós queremos trazer aqui 3 pontos interessantes dessa leitura que fizemos de 1 Coríntios. Quando Paulo diz, no versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Em primeiro lugar, Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas por quê? Para quê? A Bíblia declara, amados irmãos, em Romanos, no capítulo 3, no versículo 10 em diante, que não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. E a palavra continua dizendo que todos se desviaram e juntamente se fizeram inúteis. A palavra continua declarando que não há ninguém que faça o bem. Ninguém. A Bíblia também declara, no mesmo livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, que
por intermédio de um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por esse motivo, todos pecaram. Todos, sem nenhuma exceção. Não há ninguém, ou não havia ninguém, que Deus pudesse olhar do céu e dizer, aquele ali é justo. Não, todos estavam desviados da presença de Deus por causa do pecado. No próprio livro de Romanos ainda, no capítulo 3, versículo 23, confirma isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a humanidade é pecadora e precisa de um Salvador. Porque quando o homem abriu a porta do pecado e da morte, o que ele não sabia é que ao abrir, ele não poderia fechar de novo. Somente alguém muito mais forte do que o inimigo das nossas almas, para restabelecer a comunhão que havia sido interrompida no início. A palavra do Senhor também declara em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 19, na parte B do seu versículo, diz o seguinte: porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Todos pecaram, estão debaixo de condenação, estão debaixo do jugo do pecado, estão presos debaixo do império do pecado. E por isso, Cristo precisou morrer. Porque o homem por si só não poderia se livrar. O homem por si só não poderia se desvencilhar dessa condição que recebeu e que vem recebendo ao nascer, essa condição de pecador. Não poderia. E por isso Jesus precisou vir. Porque se Jesus ele não vem e não morre para pagar pela culpa dos nossos pecados, todos nós estaríamos perdidos. Viveríamos, e ao final da vida, condenação. Mas a palavra do Senhor declara que Cristo morreu pelos nossos pecados. E por quê? Porque todo pecado que o homem comete é como se fossem crimes contra Deus. Deus estabeleceu leis que não devem ser quebradas, embora isso aconteça o tempo inteiro. Mas as leis de Deus não podem ser quebradas. E todo aquele que é um infrator da lei de Deus deve pagar, deve morrer. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Todo pecador deve morrer. Sabe por quê? Porque Deus não é injusto. Não. Deus não é injusto para deixar impune o transgressor. A Bíblia declara que Deus é o justo juiz. E Ele não terá aquele que é culpado por inocente. Mas também a palavra do Senhor mostra que Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele sabia
que no momento em que fosse exercer o juízo sobre a humanidade, não sobraria ninguém. Logo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio por isso, porque o pecado já se encarregou de nos condenar. Humanamente falando, não há nada que possamos fazer para revertermos esse quadro. E foi por isso que Deus, o próprio Deus, se encarregou de prover o escape para todo aquele que nele crê. Jesus Cristo. E foi por isso que Jesus precisou morrer. Porque alguém precisava pagar. Deus não é injusto. Deus não é injusto para simplesmente... Tudo bem. Pode ir embora. Sabe? Você está com o pneu careca? Aí eis que você não vê saída e daqui a pouco você vê aquele giroflex lá na frente, documento do carro atrasado. Pneu careca, documento do carro atrasado. Aí aquele agente da lei faz assim, ó. Encosta. Alguém já passou por isso? Eu já passei. E aí, você sabe que está na infração, e aí às vezes tenta conversar, dialogar. Isso já aconteceu comigo, tá, irmãos? E na época eu servia o quartel. Eu não tinha habilitação, estava dirigindo, eu servia o quartel. E me mandou parar, eu estava com o carro do meu pai. E aquela típica frase, né? Boa noite, documento e habilitação. Boa noite, senhor, tudo bem? A perna tremendo já. Ó, só tem um documento do carro aqui, tá? Entreguei para ele. Ah, é? Então fica aí. E eu fiquei. Falei, agora, senhor. Meu pai precisando do carro para ir para a igreja, foi num domingo. E eu lá preso na Blitz. E aí, passou-se um tempo, aquele agente veio e me perguntou. Eu tinha uns 18 anos na época, mas ainda não era habilitado. E ele me perguntou, eu perguntei, ele, vem cá, o carro não é meu, é do meu pai. E eu preciso devolver o carro para ele precisa sair. Eu sei que eu estou errado, né? Mas teria como me liberar? E ele, deixa eu ver sua identidade. Aí eu fui, peguei, entreguei a identidade a ele. Ele, ué, por que você não falou que você era militar? Falei, você está fazendo o seu serviço. Eu não posso, eu estou errado. Eu não posso falar. Ele, não, olha só, vê se tira essa habilitação logo, tá? Mas não dá mole mais não, hein? Vai embora. E me liberou. Eu não poderia sair dirigindo. Sim ou não? Poderia? Alguém habilitado deveria vir. Eu já sabia dirigir. Mas alguém habilitado deveria vir, assumir o controle do veículo e ir embora. No caso, meu pai, né? Pai, ó, me pegaram aqui, foi até aqui em Marambaia. Pai, me pegaram aqui numa blitz em Marambaia. Eu fiquei feliz da vida, né? Fui embora. Mas ele
não foi justo. O justo era que alguém habilitado, mesmo que fosse alguém para que eu saísse daquela região ali, habilitado, entrasse um carro e saísse, tinha que ser alguém habilitado. O carro estava direitinho, a documentação. Mas Deus não é assim. Deus não dá jeitinho, não. Aquilo que Ele estabeleceu como correto, é o correto. E aí tem gente que fala assim, mas eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém. A evangelista Jéssica pregou esses dias. E a Ana, cadê ela? E a Ana falou, mas eu pensei que fosse só os 10 mandamentos. E tem gente que é assim, além de Ana, tem gente que é assim, não, é só não matar, não roubar, não adulterar, não falar mal de ninguém. Não, irmãos, não. Jesus, a Bíblia declara, o próprio Jesus, ele disse, olha, eu não vim acabar com a lei, eu vim fazer com que ela seja cumprida. Jesus aperfeiçoou a lei, vou dizer assim. Por quê? Porque se antes eu precisava ser pego, o período da lei eu precisava ser pego para que eu fosse punido, na graça o negócio já estreita mais. Por quê? Porque só o fato de eu olhar para uma determinada coisa que não me pertence e eu dizer, puxa, como eu quero aquilo. É como se eu tivesse cometido um pecado. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Jesus, ele diz isso. Versículo 27, ele fala assim, ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Antigamente, né? Se deitar com a mulher do próximo. Só que hoje, a partir de Jesus, ele diz o seguinte, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, não é nem mais para deitar, não, na graça, para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Arrochou mais. Sim ou não? Então, essa argumentação de que eu não mato, eu não roubo, eu faço tudo direitinho, cai por terra. Porque a nossa mente, ela tem milhares de pensamentos num dia. E se apenas um deles, o que infelizmente não acontece, um deles for ruim, a gente já está em dívida contra Deus. Aliás, aí talvez você pense, mas umzinho só? Não, irmãos, a gente infelizmente acaba pensando no decorrer do dia, algumas vezes a gente se pega pensando algumas coisas em que Deus não se agrada. E só nisso nós já estamos enquadrados. Então cai por terra esse negócio de ter alguém bonzinho, porque o padrão de Deus é muito mais alto do que o nosso, é inalcançável. E foi por esse motivo que Jesus veio. Porque nenhum de nós poderia cumprir aquilo que Deus estabeleceu por nós mesmos. Só por Ele. A gente está falando aqui da questão do adultério, da intenção, mas qualquer intenção pecaminosa, qualquer sentimento, egoísmo, inveja, sabe, qualquer sentimento que vai contra a vontade, é claro que a prática também, mas sentimentos e pensamentos que ofendem a santidade de Deus também serão julgados como pecado prático, como se fossem pecados práticos. E aí não sobra ninguém.
E aí não sobra ninguém. Então foi por esse motivo que Jesus precisou morrer. Por quê? Se os meus atos bondosos fossem suficientes para que Deus me aceitasse, o cordeiro não teria sido imolado. O cordeiro não teria sido sacrificado. Mas a palavra do Senhor declara que a salvação, ela não vem por meio dos meus méritos, mas vem por meio dos méritos de outro. E que outro é esse? Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ora, por meio da graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Foi por isso que Jesus morreu, para pagar pelos meus crimes cometidos diante dos olhos de Deus, pelos seus crimes, a saber, pelos seus pecados cometidos diante dos olhos de Deus. Foi por esse motivo. Deus é justo e precisava satisfazer a sua justiça. E aí, não tinha ninguém que pudesse pagar. E aí ele vai no seu filho, Jesus, alguém que nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado. E lá na cruz do Calvário assume os nossos pecados, para que o Pai pudesse satisfazer a sua justiça no Filho. Ele assume. Jesus não é pecador, Jesus nunca pecou, Jesus nunca conheceu o pecado. Aleluia! Mas na cruz ele assume o pecado da humanidade. E ali, a ira de Deus é derramada no seu Filho, por causa dos meus pecados e dos seus pecados, que estavam reunidos ali numa só pessoa, Jesus Cristo. E Deus satisfez a sua justiça. Agora sim. Ou seja, punir. Agora eu puni, agora eu estou satisfeito. Só que a Bíblia declara algo simplesmente maravilhoso, já foi falado aqui. O nosso Senhor foi para a cruz do Calvário, mas a cruz não pôde detê-lo. Sim, ele foi morto, mas a palavra do Senhor declara que ao terceiro dia a tumba fica vazia. O meu Senhor, o meu Salvador, o nosso Salvador ressuscita ao terceiro dia. E sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? A ressurreição de Jesus, o sacrifício foi aceito. Deus aceitou. E agora, um novo e vivo caminho está aberto para mim e para você. E nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, por causa da cobertura do sangue de Jesus. Deus pode me aceitar. Não é porque eu sou o pastor da Igreja Bíblica Cristã. Eu sou o pastor da Igreja Bíblica Cristã. Deus vai... Não é por isso. Não é porque você é um diácono, é um evangelista, não. Não é porque você faz coisinhas boas, não. Deus só pode te aceitar, sabe por quê?
Por causa de uma pessoa, Jesus Cristo. Deus só pode me aceitar por causa de Jesus. Se eu render a minha vida a Ele, se eu confiar a minha vida a Ele, aí sim Deus pode me aceitar. Em primeiro lugar, Cristo morreu por nossos pecados, e a gente já falou aqui por quê. Em segundo lugar, Ele ressuscitou ao terceiro dia, como diz aqui no texto de Coríntios, versículo 4, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Agora, mesmo com culpa, mesmo sendo culpado, mesmo sendo um transgressor, se eu deposito a minha confiança em Cristo, sabe o que acontece? Deus me justifica. Eu sou feito alguém sem culpa. Eu sou feito justo diante do Senhor. Isso é insano, irmão. Isso é maravilhoso. É praticamente incompreensível. Como é que Deus pega um ser como eu, como você, cheio de defeitos, e você e nós, pela fé, cremos em Jesus, e Ele pega essa pessoa que crê e diz: a partir de agora, dos seus pecados eu já não me lembrarei mais. Agora você é justo. A própria palavra diz: quem intentará acusação contra os filhos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Meu Deus, que isso? Que coisa linda! Que coisa linda, que coisa maravilhosa! Se Cristo não ressuscitasse, Ele não poderia ser Salvador, pois teria fracassado na sua missão. Mas Ele venceu a morte, triunfou na cruz, a sepultura não pôde contê-lo, o sepulcro tremeu, a pedra foi removida, Jesus ressuscitou, aleluia! E como nós falamos, Ele fez isso para a nossa justificação. E a justificação, como nós acabamos de dizer, é um ato de Deus, que através da sua graça, perdoa os pecados de um indivíduo que crê em Jesus Cristo. Ele perdoa. Ele pode perdoar, porque Ele olha para o Filho, para a justiça dele que foi satisfeita no Filho. É como se Ele olhasse para Jesus e Jesus falasse assim: ó, esse é meu. Sabe assim? Esse é meu. Ai, Deus. Isso é maravilhoso, amados irmãos. Aleluia. E nós temos acesso a Deus. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O único acesso a Deus se chama Jesus Cristo. Não há outro meio. O resto é beco sem saída. Não adianta nada, não adianta sacrifícios, não adianta nem mesmo ser um simpatizante da Igreja Bíblica Cristã, por exemplo, ou de uma Assembleia de Deus, ou de uma outra igreja. Se não houver um comprometimento com Cristo, não tem salvação, não tem. Por isso nós precisamos estar completamente comprometidos com o Senhor. Em primeiro lugar, Cristo morreu por nossos pecados. Em segundo lugar, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E em terceiro lugar, versículo 22 que a gente leu e 23, diz assim: pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro. Depois, quando Ele vier,
os que lhe pertencem. Olha a promessa aí. Olha a promessa aí, irmãos. Olha a promessa aí. Os que lhe pertencem. Aqueles que pertencem ao Senhor, um dia estarão com Ele na glória. Aqueles que pertencem ao Senhor, que foram lavados e remidos no seu sangue, um dia estarão com Ele na glória. Hebreus capítulo 9, versículo 24 a 28 diz o seguinte: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Terceiro lugar, ele vai voltar para buscar o seu povo. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Ele morreu, pagou um alto preço para que nós pudéssemos ser comprados novamente para Deus. O mesmo poder que o ressuscitou dentre os mortos habita em nós, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Jesus ressuscitou o terceiro dia e agora, nos céus, nós aguardamos pela grata promessa, pela gloriosa promessa de que um dia Ele vai voltar. Aqui está a mensagem da Páscoa. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus voltará para buscar o seu povo. A manjedoura vazia, Jesus cresceu. Cruz vazia, Ele venceu. Túmulo vazio, Ele ressuscitou. Trono ocupado, Jesus reina. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu não sei se alguém que está aqui nessa noite ainda não havia entendido o significado da Páscoa. Eu não sei se alguém que adentrou por essas portas aqui nessa noite desconheça que precise de Jesus. Se há alguém que não sabia da grande necessidade da sua alma por Cristo, nessa noite, eu faço uma pergunta. Está esperando o quê?
A parte de Deus já foi feita. A parte que competia a Deus já foi feita. Enviou o livramento para nós. Enviou o seu Filho. Não para nos condenar, mas para nos livrar dessa condenação, que naturalmente nos acompanha. Todo aquele que não tenha Jesus como seu único e suficiente Salvador, existe uma lei sobre a vida dessa pessoa. Você sabia disso? O livro de Romanos fala sobre isso. É a lei do pecado e da morte. Mas aquele que vem para Jesus e o recebe como seu único e suficiente Salvador, essa lei é alterada. A lei que passa a vigorar sobre essa pessoa é uma lei diferente. Não é mais a lei do pecado e da morte, mas é a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus, que nos livra da lei da morte e do pecado. Está lá em Romanos, no capítulo 8. Então, se há alguém aqui nessa noite, eu não sei, realmente eu não sei, que ainda não tenha reconhecido a Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça isso. Você precisa ter o sangue nos umbrais da porta do seu coração. Caso contrário, haverá morte, e morte espiritual e eterna. Não é uma historinha que eu estou contando. É algo muito sério. Diz respeito à sua eternidade. Diz respeito a onde é que você vai passar a sua eternidade. Jesus foi enviado para nos dar a oportunidade de escolhermos viver para Ele, com Ele, para a glória dEle. Então, se hoje você está ouvindo a voz do Espírito, não endureça o seu coração, mas rasgue o seu coração na presença do Senhor e declare: Senhor, Tu és a minha Páscoa. Senhor, me cobre com o Teu sangue. Se você ainda não foi coberto, se você reconhece que ainda não foi coberto, e ainda você, que talvez seja membro aqui dessa igreja, mas que por algum motivo compreende e entende que não vive em espírito e em verdade esse compromisso que Deus exige, peça ao Senhor: Senhor, eu preciso renovar a minha aliança contigo. Senhor, eu preciso. Eu não quero mentir para mim mesmo. Eu não quero ser um simpatizante. Deus não quer simpatizante, Ele quer discípulo. Deus não quer que você venha para a igreja porque talvez você goste dos louvores, porque talvez os irmãos sejam agradáveis. Mas Ele quer que você assuma realmente um compromisso com Ele. Ele quer que você renuncie a você mesmo e viva para a honra e para a glória dEle. Ele quer que você tome a sua cruz a cada dia e o siga. Ele quer que você passe pela porta estreita e trilhe esse caminho apertado que conduz à vida. E não se deixe levar pelo engano da porta larga, do caminho largo, do caminho ilusório.
Escolha Cristo. Porque só Ele pode conduzir para a vida e vida em abundância. O Cordeiro, lá do Antigo Testamento, os livrava os israelitas, os primogênitos, da morte, lá no Egito. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, livra a todos aqueles que nele creem da condenação e do afastamento em definitivo da presença de Deus. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Eu não sei se há alguém. Mas se há alguém, eu convido você a se arrepender dos seus pecados. A olhar para você. Lembra que eu falei? Que não tem ninguém bonzinho? Desculpa a expressão. É todo mundo ruim. Se tem alguma coisa de bom em mim ou em você, diz respeito a Ele. É por causa dEle. É por intermédio dEle. Foi Ele quem gerou. Porque, humanamente falando, às vezes a pessoa que não conhece, né? Olha assim, ai, coisa linda, todo mundo na igreja. Que lindo aquela família indo para a igreja. Mas se não tiver Jesus, é todo mundo ruim. Não sobra ninguém. 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 Foi por isso que Jesus veio. E é por isso que Ele nos chama a ter um comprometimento com Ele. A viver para a honra e para a glória dEle. Nos convida a sofrer nesse caminho apertado. Porque, não se iluda, servir a Jesus não é um mar de rosas. Cuidado com ofertas que Jesus não ofereceu. Cuidado. Cuidado com ensinos que os apóstolos não ensinaram. Atos 2:42, a palavra declara que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vem para Jesus que tudo vai mudar. Vem para Jesus que a sua vida vai mudar. Pare de sofrer. Aí Jesus chega e diz: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci. Ou seja, perseverem. Não parem, apesar das circunstâncias. Lembra que o caminho é estreito, é apertado? E muito mais agora. O inimigo sabe. Ele sabe da brevidade do que lhe resta de tempo. E agora, é por conta das circunstâncias, da atmosfera espiritual, do pecado, ele tem procurado vir com mais força, com mais violência. E, obviamente, ele vai se opor muito mais a nós. Mas isso não é para temer, é só para te alertar de que nós devemos estar com a nossa vida no altar. De que nós devemos viver uma vida de santidade ao Senhor. Uma vida de oração. Vida com Deus não é oba-oba. Não é um mar de rosas. Mas o fim, aqueles que perseverarem até o fim, será glorioso. Será viver na Nova Jerusalém ao lado do nosso Senhor.
do nosso Mestre, daquele que um dia pagou no meu lugar, no seu lugar. Corre para Ele, então. Se há alguém aqui que queira se arrepender de seus pecados, lembrando que seja como for, levantar a mão, vir à frente, é só o primeiro passo, irmãos. É só o primeiro passo. A gente precisa trilhar esse caminho. Tem gente que aceita Jesus e some. Não, eu já aceitei Jesus. Ou então se batiza e some. Não, já me batizei, agora eu sou batizado. Aí lembra do versículo, né? Quem crer e for batizado será salvo. Ei. E o congregar? Onde é que fica? É uma ordem de Jesus. Mas eu convido você, nessa noite, a refletir. Se há alguém que não tenha Cristo ou que está afastado do caminho do Senhor, eu convido você a se arrepender dos seus pecados e se voltar para Cristo hoje, agora, enquanto há tempo. Um dos últimos textos que eu li aqui, Hebreus, diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, seguindo-se após isso o juízo. Sabe o que significa? Depois que morre, julgamento. Não tem mais chance. O momento de conserto é hoje, é agora. Acabou o fôlego de vida, acabou a esperança. Acabou a esperança. Acabaram-se as esperanças. Então corre para Cristo enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deus já provou o amor dele, tá? Já provou. E a prova do amor dele foi Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário para pagar pela minha culpa e pela sua culpa. Romanos 5 fala sobre isso. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tem alguém que quer se arrepender, que entende que precisa se arrepender? Nós estaremos orando. Jesus, a nossa Páscoa. Estaremos clamando ao Senhor nessa noite. Enquanto nós oramos e clamamos aqui, se você entende que é para você, se você entende que precisa se arrepender dos seus pecados e confessar publicamente a Jesus, vem aqui. Nós queremos orar. Estender a mão para você, oferecer ajuda para a gente caminhar junto. Arrependa-se enquanto há tempo. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer por esses momentos aqui. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada irmão, irmã, cada pessoa que adentrou por essas portas. Eu quero te agradecer porque se a gente está celebrando a vida, foi porque o Senhor proporcionou isso para nós, ó Pai. Muito obrigado. Não fizemos absolutamente nada por merecer. Nada. Foi graça. Foi misericórdia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. Não há nada que eu possa fazer para pagar por isso. A única coisa que eu tenho, que eu posso expressar é a minha gratidão pelo Senhor. Por tudo isso que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos essa noite pela vida de cada irmão aqui presente, por cada visitante, por cada irmão amado. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, por tua graça infinita.
Obrigado, Pai. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus.